12 de junho está aí, Dia dos Namorados, e aí começa aquele drama. O que dar de presente, onde ir jantar. Se você está nessa dúvida, fica aí que depois da vinheta eu vou solucionar todos esses problemas. Olá, meus seguichiques! Tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Delfino, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Você já sabe, por aqui a gente fala de estilo e comportamento e hoje nós vamos falar especialmente sobre o Dia dos Namorados. Porque você já sabe, né? Vai chegando essa data, começa, que presente eu vou comprar, aonde eu vou jantar, os restaurantes nas grandes cidades só atendem por reserva e aí você tem que reservar com muita antecedência, os preços são altíssimos. Então, eu tenho uma grande sugestão para você, que você vai resolver tudo com um único jantar e você vai preparar o jantar. Ah, mas eu não sei cozinhar, eu não levo jeito. Eu te garanto que esse jantar você vai fazer. Eu garanto que você vai conseguir fazer. Fica até o final do vídeo que você vai ver como é fácil fazer esse jantar. É um jantar simples, mas ao mesmo tempo requintado, elegante e que eu tenho certeza que no fim da noite vai te render muitos beijinhos de agradecimento. Então, fica aqui com a gente até o final, porque no final eu te dou dicas de substituições para você fazer nesse jantar, para ele caber no teu bolso. E eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito mais econômico do que qualquer presente e qualquer jantar. E eu tenho certeza também que vai causar um impacto na pessoa para quem você preparar, porque assim, não tem nada melhor, gente, do que algo preparado por você mesmo. Então, olha, eu vou começar te mostrando a mesa que eu coloquei para dois. Eu procurei fazer uma mesa toda em tons de rosa, porque, afinal de contas, é Dia dos Namorados e eu tinha algumas coisas rosa e eu caprichei bastante na colocação dessa mesa. Apesar de ser uma mesa descontraída, é uma mesa que eu caprichei assim, olha. Então, eu coloquei um suplá. Olha aqui, tenho um suplá de vidro, tá vendo? Aqui por baixo. Aí eu coloquei um prato roxo. Olha que prato bonito esse prato roxo que eu coloquei aqui, que vai ser o prato de jantar, o prato onde eu vou servir o prato principal. E aí eu coloquei por cima um prato de sobremesa com esse floral, que é um floral bem bonito, e que combina com o prato roxo de baixo, tá vendo? Então, esse floral, esse prato floral, eu vou servir a sobremesa e eu vou servir a entrada nesse prato floral. Aí eu tinha copos, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, 2 copos, um pro vinho. Olha que copo, que taça bonita essa taça para vinho. E coloquei um copo para água, tá vendo? Coloquei aqui, olha, o talher de peixe para a entrada, porque a nossa entrada vai ser um peixinho, que eu já vou te contar o que é. Coloquei o talher de jantar, tá vendo? O garfo, a faca, um guardanapo bonito. Olha esse porta-guardanapo, que lindo que eu coloquei, que é um porta-guardanapo de prata, um guardanapo bordado, tá vendo? Coloquei 2 lugares e aí coloquei aqui 2 castiçais e um vaso para fazer uma decoração. Olha que mesa show que ficou, você tá vendo? Que coisa bonita. Usei aqui um jogo americano redondo, tá vendo? Também em rosé, ó. Um jogo americano redondo em rosé. E aí fiz uma mesa
todo em tons de rosa, inspirado aí no Dia dos Namorados. Então a gente tem essa mesa bem caprichada, olha que bonita. Uma mesa bem bonita, bem caprichada. E agora a gente vai lá para a cozinha. Então vamos começar a preparar esse jantar delicioso e romântico para o Dia dos Namorados. Eu vou começar preparando o drink que você vai servir durante o aperitivo. Então no drink nós vamos fazer um clericot. O clericot é uma bebida, é um drink francês, né? Pelo próprio nome você já deve perceber. Ele é à base de vinho, normalmente vinho branco ou vinho rosé. Nós vamos usar aqui, para esse jantar, o vinho rosé e você já vai entender o porquê. Nós vamos usar meia garrafa de vinho rosé. Olha aqui, meia garrafa de vinho rosé. E por que meia garrafa? Porque a outra meia garrafa do vinho nós vamos usar durante o jantar. Então nós vamos servir a outra meia garrafa do vinho com a entrada e com o primeiro prato, ok? Primeiro e principal, né? Primeiro e único prato. Bom, então para o clericot, meia garrafa de vinho rosé. Esse vinho ele pode ser seco, se você preferir bebidas mais secas, menos doces. Ele pode ser semi-seco, se você quiser uma coisa intermediária. Ou se você gosta de muito doce, que eu não recomendo, mas se você gosta muito doce, ele pode ser um vinho suave. Eu estou usando aqui um vinho rosé seco, ok? Nós vamos usar uma latinha de água tônica. Aqui a mesma coisa se aplica com os morangos. No clericot, a gente usa algumas frutinhas. Eu optei aqui por usar morango e laranja. Então nós vamos, na lista de compras, colocar uma caixinha de morango. Mas nós só vamos usar aqui metade de uma caixinha de morangos, tá bom? Então no clericot é meia caixinha de morangos. Os morangos estavam lindos quando eu fui comprar. 2 colheres de açúcar é o que a gente vai usar no clericot. Tá vendo? 2 colheres de açúcar comum. Só que na lista de compras vai aparecer 4 colheres de sopa de açúcar, porque nós vamos usar açúcar também na sobremesa, ok? E uma laranja pera, tá? Isso é o que a gente vai usar no clericot. Então vamos lá, eu vou pegar a minha laranja, que já tá lavadinha. Vou cortar a ponta aqui, ó, com casca e tudo. Não se preocupe com a casca. Obviamente ela já tá lavadinha. E eu vou tirar aqui, ó, 2 fatias ou 3. Vou tirar 3 fatias aqui, ó, da nossa laranja. E vou cortar essas fatias ao meio. E vai lá para a jarra aonde nós vamos servir esse clericot. Olha lá, vou cortar essas fatias aqui ao meio. E vai lá para a jarra. Essa outra meia laranja, eu vou pôr uma peneirinha aqui na minha jarra. E vou espremer a laranja aqui na jarra, ó. Eu pus a peneirinha para não cair semente, tá? Ó. Espremi a laranja, ela já foi lá para a jarra. Pronto. Os morangos foram lavados e eu vou tirar o cabinho. Olha lá, tiro o cabinho do morango e eu vou cortar o morango em 4, tá? Corto num sentido e corto no outro sentido. Então eu vou ter moranguinhos aqui, ó,
cortados em 4. Tira o cabinho, corta de um sentido, corta do outro. Vou colocar, já com as frutas, 2 colheres de sopa de açúcar. E aí é o que eu te falei, você vai experimentar e vai decidir se você quer mais doce, menos doce. Você pode usar um vinho seco. Eu prefiro bebidas menos doces, então eu estou usando um vinho seco. Se você gosta um pouco mais doce, você pode optar por um vinho demi-sec ou usar mais açúcar. Um vinho doce aqui eu acho demais, tá? Vou colocar o vinho, vamos usar aqui mais ou menos meia garrafa de vinho. Estou usando o vinho rosé porque você vai ver que o vinho rosé vai combinar com todo o nosso cardápio. Vai harmonizar bem com o nosso cardápio. Aqui, ó, tô olhando direitinho. Então, ó, eu deixei meia garrafa de vinho. Essa meia garrafa de vinho vai lá para a geladeira já, tá? Já dou uma mexida. Ó, já deixei uma colher aqui, uma bailarina, para mexer, para misturar. Isso você já deixa pronto bem antes e leva para a geladeira. Na hora de servir, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas pedras de gelo, que eu já deixei aqui do lado. Vou colocar gelinho. Já vou colocar um gelo em cada taça. 2 pedrinhas aqui em cada taça. E você vai, na hora de servir, tá? Colocar a água tônica. Você pode usar meia lata, 3/4 de lata de água tônica, tá? 3/4 de lata de água tônica. Se você gosta de um drink mais suave, você usa a lata inteira, tá bom? Você vai derramar, verter para a taça, né? Vamos servir as 2 taças, bem bonito. E com o auxílio da colher, a gente vai colocar as frutinhas. Então vai lá, ó, a laranja, por isso que a gente cortou ao meio. Coloca uns moranguinhos. Olha que drink bonito, que drink elegante. Vou trazer aqui pertinho para você ver. Olha que bonito, olha que elegante. Tintim, já vou provar aqui. É muito suave, é bem refrescante. Então você deixa a jarra lá na geladeira. Na hora de servir, na hora que você for servir, coloca o gelo e a água tônica. E aí já vai começando a noite com essa delícia. Muito bem, então agora a gente vai preparar o aperitivo que vai acompanhar esse drink, esse clericot maravilhoso que a gente acabou de preparar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, a primeira coisa que eu vou te mostrar é que eu comprei um pacote de torradinhas, tá? Um pacote de torradinhas, vai lá para a lista de compra. 100 gramas de castanha de caju, 100 gramas de castanha de caju. Essa castanha de caju já está torradinha e salgada, tá? Que para aperitivo sempre é mais interessante ela torrada e salgada, então eu já comprei prontinha. E eu comprei um pedaço de queijo que aí você vai escolher. Aqui eu tô sugerindo e usando um pedaço de queijo brie, tá bom? Que é um queijo que eu gosto bastante. E eu roubei ali da nossa caixa de morangos, eu roubei 2 moranguinhos, que eu já deixei também lavadinhos aqui, ó, pra gente decorar a nossa tábua. Nós vamos montar uma tábua
de aperitivos. Eu tenho aqui uma tábua, coincidentemente, em forma de coração. Então vamos lá, muito simples, né? Eu peguei uma outra cumbuquinha que eu tenho, vou colocar as castanhas de caju aqui nessa cumbuquinha, vou colocar o queijinho bem bonito aqui, ó. Eu peguei uma faquinha bonita, uma faquinha mais incrementada que eu tenho para queijo, mas você pode colocar aí a faquinha que você tiver. E vou colocar do lado, a gente nunca pica o queijo, tá? Especialmente quando é um queijo nobre, um queijo para aperitivo, a gente nunca faz aquela coisa de cortar em cubinho, de jeito nenhum. A gente coloca a peça do queijo inteira e aí a gente vai cortando e se servindo na hora. Vou abrir esse morango aqui, ó. Vou abrir o morango aqui ao meio e vou dar uma... Só fiz um corte, ó, e vou abrir o morango assim, ó. 2 moranguinhos. Você pode fazer 3 cortes, 2 cortes, ó. E abrir o moranguinho assim. É só para dar um charme. Vou dar mais um corte nesse aqui. É só para dar realmente um charme, uma decoração aqui na nossa... Vou pôr a faquinha. Gente, olha isso. Me diz se isso não é um charme. Pronto. Olha que coisa linda esse aperitivo. Que, olha, não deu trabalho nenhum até agora. Fala a verdade. Nós temos aqui uma tábua de aperitivos. Temos um drink para começar bem a noite. Tá curtindo esse vídeo? Olha quanto conteúdo você já teve aqui. Esse vídeo tá valendo um joinha, não tá? Dá o teu joinha aí pra gente. Não se esquece que se é a tua primeira vez no canal, ou se não é a primeira vez, mas você ainda não se inscreveu, se inscreva e depois compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais. E não esquece de deixar aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que ficou de dúvida. Comenta o que você está achando desse vídeo, tá bom? Eu acho que eu estou merecendo o teu joinha e a tua inscrição aqui no canal, tá bom? Pronto, já voltei com a minha bancada preparada, que agora eu vou te mostrar o que nós vamos fazer para a entrada. E junto com a entrada nós já vamos preparar uma parte da sobremesa. É muito prático esse cardápio, como eu te falei. Olha aqui. Para a entrada, nós vamos servir um salmão defumado. Então, esse salmão defumado, você já compra prontinho no mercado, tá? Ele pode ser o defumado, pode ser o Gravilax ou o marinado. Esse aqui é o defumado, que é o que eu prefiro, tá? Você compra a embalagem de 100 gramas e é o suficiente para servir de entrada para 2 pessoas. Então, o salmão, nós vamos usar creme de leite, creme de leite fresco, que eu vou bater chantilly. Então, a gente vai colocar aqui na lista de compras uma garrafinha de 500 ml de creme de leite fresco. Mas para a entrada e sobremesa, nós vamos usar apenas 300 ml do creme de leite fresco. Então eu reservei 200 ml e aqui eu tenho 300. Esses 300 ml nós vamos dividir metade para a entrada e metade para a sobremesa. Olha como é racional esse menu, hein? Um limão siciliano, que eu prefiro, mas se você não encontrar, você pode usar o Tahiti sem problema nenhum, tá? E um pouquinho de sal, tá? Sal para temperar. Creme de leite fresco, bem geladinho, vai para a batedeira. Não tenho batedeira. Você vai pegar um batedor de arame, aquele tipo fouet,
e vai bater na mão. Aí você deixa ele muito, muito gelado e deixa a cumbuca também gelada e bate na mão. Vai demorar um pouco mais, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível de fazer. No final do vídeo eu vou te dar uma opção se você não quiser bater chantilly de jeito nenhum, mas você vai ver que é muito, muito fácil. Vou ligar a batedeira, nós vamos fazer um pouco de barulho aqui. Você viu como é fácil? É só bater, não tem nada de difícil. Olha, quando ele começa a formar esses picos e que ele fica firme, virou chantilly. Você só não pode, o único cuidado que você tem que ter é se você bater demais, ele vira manteiga. Mas ó, ficou durinho, ficou firme, virou chantilly. O que eu vou fazer? Vou separar metade desse creme, porque esse creme, metade vai para sobremesa. O que ficou aqui na batedeira, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aproximadamente 1 colher de chá de sal, tá? Mais ou menos 1 colher de chá de sal. Vou pegar o nosso limão. Vou pegar um ralador aqui de cítricos e já vou dar uma ralada na casquinha. Se você não tiver um ralador de cítricos, você pode ralar com qualquer outro ralo. Você só tem que tomar o cuidado de não raspar a parte branca da casca, porque a parte branca amarga. Aqui, ó, ralei a casquinha. E vou espremer. Eu gosto de pôr ou a mão embaixo para segurar a sementinha, ó. Eu ponho a mão, porque se cair alguma sementinha, ó, como caiu agora, eu já, ó, tiro a sementinha na mão. Ou você pode usar uma peneira. E nós vamos dar uma batida rápida só para misturar. Pronto. É isso. Praticamente a nossa entrada está pronta. Bom, já voltei aqui com a bancada em ordem, tirei a batedeira e vou te mostrar o que nós vamos fazer. Então nós vamos pegar agora aquele salmão que veio fatiadinho. Olha aqui. Vou separar as fatias. E vou colocar aqui no pratinho de entrada. Normalmente a gente serve a entrada num prato menor, que é o prato de sobremesa, a gente usa para entrada. Olha que bonito que vai ficando esse prato. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, 2 colheres de sopa e eu faço este movimento aqui, ó, só para ficar bonito, ó. E eu vou trazer aqui. Se aconteceu o que aconteceu aqui, você vai pegar um papel e vai limpar. Capricho é tudo, ó. A gente tira o chantillyzinho que caiu. Isso que a gente acabou de fazer, esse chantilly, a gente chama de sour cream ou creme azedo. Ó. Olha que entrada chique, que entrada gostosa. Pronto. Para completar, eu não tinha te passado nos ingredientes, isso é opcional. Eu peguei algumas folhas de alface. Eu estou usando aqui a alface romana, tá? Alface romana.
E nós vamos picar essa alface romana. Eu vou picar essa alface romana meio que em julienne, que são tirinhas. Ó. Você apoia a ponta da faca e vai fazendo esse movimento. Então coloca aí na lista de compras. Ó. E a gente vai colocar aqui do lado para dar um verdinho. Obviamente eu não usei um pé de alface inteiro aqui. Eu separei algumas folhinhas do pé de alface. Mas no valor final, que eu vou te passar no final do vídeo, tá um pé de alface, tá bom? E aí a gente vai finalizar com a raspinha de limão siciliano aqui por cima. Olha que lindo que fica essa entrada, essa apresentação. Ó. Eu já tinha posto um pouquinho de raspinha, né, por cima do salmão e do sour cream. Olha que apresentação linda. Tá vendo? Olha que entrada bonita, substanciosa. Tá vendo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que a gente vai usar nesse prato principal? Então, obviamente, nós vamos começar com o macarrão. São 160 gramas de macarrão. Macarrão seco, comprado pronto, obviamente. Nós não vamos fazer macarrão em casa nesse dia, né? Então, pasta seca. Procure comprar uma pasta de grano duro, que é uma qualidade melhor. Tá? 160 gramas é o suficiente para 2 pessoas, 80 gramas para cada um. Me acredite. Tá? Eu estou usando aqui um linguine, mas você pode usar talharim, você pode usar espaguete, você pode, enfim, usar esse molho, ele é muito versátil. Você pode usar o corte de massa que você mais gostar, tá bom? Então, 160 gramas de macarrão, massa seca. Lembra aquele creme de leite fresco que a gente usou para a sobremesa e para a entrada? Então, agora nós vamos usar os 200 ml que sobraram do creme de leite fresco. Já está aí na tua lista de compras, né? Então, esse aqui é o que ficou. São os 200 ml que sobraram da garrafinha de 500 ml que a gente usou 200 lá na entrada e reservamos parte para a sobremesa. 100 gramas de prosciutto ou presunto de Parma, tá? 100 gramas de presunto de Parma. 100 gramas de queijo parmesão para a gente ralar na hora. 100 gramas de queijo parmesão para a gente ralar na hora. Esse meu pedaço tem 160 gramas, tá bom? Esse pedaço aqui, ó, tem 160 gramas, tá? E aí você vai ver um parmesão de boa qualidade, um parmesão que você goste. Um dentinho de alho. Esse dentinho de alho, ele é opcional. Eu gosto muito de alho, então eu já deixei aqui um dentinho de alho picadinho. E uma colher de chá de manteiga, que também é opcional. Se você for colocar o alho, você coloca a manteiga. Se não, você já começa direto com o creme de leite, você pula a etapa do alho que eu já vou te mostrar. Pimenta do reino. Pimenta do reino branca. Como nós vamos fazer um molho que é branco, dê preferência para pimenta do reino branca. Uma pimenta do reino moída na hora sempre é melhor. Se você não tem moedor, você pode comprar o grãozinho de pimenta e, com cuidado, na tábua e na faca, você vai cortando o grãozinho de pimenta branca, vai passando a faca, que aí você consegue moer. Ou no pilão, você dá uma piloada, tá bom? Mas sempre prefira a pimenta do reino moída na hora. E noz moscada,
que a gente vai ralar na hora. Sempre creme branco, tudo que vai creme de leite combina muito com noz moscada. Bom, enquanto a gente estava arrumando aqui, eu coloquei água fria junto com a cebola, que eu já ensinei num outro vídeo aqui do canal, essa cebola cravejada com louro. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo da cebola cravejada para aromatizar e saborizar a água do macarrão. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo. Acabando esse vídeo, você vai lá pegar o link do vídeo da água saborizada para cozinhar macarrão. Isso é um detalhe. Se você não quiser, não precisa fazer essa cebola cravejada, mas sempre é um sabor a mais. E é algo que você pode preparar com antecedência, tá bom? Então, olha, água fervendo muito. Eu vou colocar sal nessa água, aproximadamente umas 2 colheres de sopa de sal. Vou colocar a massa para entrar aqui na água fervente, porque o nosso molho, você vai ver, é muito rapidinho. No tempo de cozinhar a massa, a gente já prepara o molho. Agora sim, para a panela vai a manteiga. E é o que eu te falei, se você não gosta de alho, você pula essa etapa da manteiga e do alho. Vai o dentinho de alho picadinho. É muito rapidinho, tá? Deixa esse alho dar uma fritadinha. É o tempo da panela aquecer e o alho fritar. Ó, já tá começando. Se você não gostar do alho, é o que eu te falei, você já parte para colocar o creme de leite. Ó, é isso aqui, ó. Deu uma leve perfumada, coloca o creme de leite. Foi o creme de leite. Lembrando que são os 200 ml que a gente já... Vou baixar o meu fogo aqui do creme de leite, porque o meu fogo aqui é alto. Vou temperar esse creme de leite. Aqui é a noz moscada. Eu tenho um ralador bonito que eu ganhei. É um ralador aqui em forma de noz moscada. Ó. Mas se você não tiver um ralador comum, faz às vezes muito bem. Então foi a noz moscada para saborizar esse creme de leite. Vai a pimenta do reino branca. Se você não gostar de pimenta, não precisa pôr, mas eu acho que ela dá um saborzinho bem especial. Eu gosto, põe um pouquinho a mais. Ó, meu creme de leite já começou a dar uma leve fervida, eu abaixei o fogo. Você vê que é tudo muito, muito rápido. Nosso parmesão, vou ralar ele aqui agora. Vamos ralar aproximadamente metade do queijo. Ó, vou até apagar meu fogo porque já começou a ferver. E eu quero dar um tempinho aqui até o meu macarrão acabar de cozinhar. Aqui eu vou pôr uma pitadinha de sal. Você, nessa hora, experimenta aí se você precisa de sal. Lembra que o parmesão já é salgadinho. Mas eu conheço meu parmesão. E o prosciutto, que ainda vai, também é bem salgado, tá? Presunto de Parma. Vamos dar mais uma mexidinha. Pronto, aqui vai ficar aguardando, o fogo tá apagado. E eu vou separar
um pouco dessa água do cozimento e você vai ver o porquê, tá? Já está quase terminando o cozimento, vou deixar essa água aqui de lado. Enquanto isso, eu vou pegar as fatias de prosciutto e vou rasgar essas fatias aqui, ó. Tem uma partezinha de gordura um pouco maior nesse prosciutto que eu comprei. Se você quiser, você tira algumas. E vou deixar algumas ali, ó, pra gente decorar depois. Dou mais uma mexidinha aqui pro creme envolver. Então eu vou desligar o fogo, vou escorrer esse macarrão. Vamos pegar aqui um pano pra gente não se queimar. Pronto, a água escorreu toda. Vou ligar o meu fogo aqui do creme. E nós vamos jogar o macarrão aqui dentro. Vou tirar a cebola que ficou ali para aromatizar. Para saborizar, na verdade, né? Mais do que aromatizar. E vem o macarrão aqui para esse molho. E agora a gente vai deixar esse molho dar uma apurada aqui, ó, junto com o macarrão. Se precisar, se você achar que for necessário, se ficar muito seco, porque a gente vai deixar esse molho dar uma cozida no macarrão e nesse prosciutto que ficou aqui. Conforme ele for fervendo, o molho vai engrossando, ele vai encorpando. E se precisar, a gente usa a água do cozimento, que já tem amido, né? Essa água de cozimento tem amido do macarrão e ela ajuda a dar uma encorpadinha, uma cremosidade aqui pro nosso creme. Esse prosciutto que foi aqui dentro deu uma cozida no molho para saborizar, mas não cozinhou muito não. Ó, nem vou precisar da água do cozimento. Vou até deixar ela para lá, vou dispensar a água do cozimento. Se precisasse, eu teria colocado agora, nesse momento. E vamos empratar aqui, ó. Ai, gente, que maravilha isso aqui. Olha, eu te falei que 80 gramas de macarrão é o suficiente por pessoa, né? Olha que delícia isso aqui. Vai o molhinho, que esse molhinho a gente não pode perder, ó. Vai o molhinho aqui por cima. Gente, isso tá com um perfume que vocês não têm noção do perfume, do aroma que a gente tá aqui nessa cozinha. Bom, aí lembra que a gente separou umas fatias, ó? Vou deixar umas fatias aqui por cima, bem bonitas. Ó, 2 fatias maiores aqui por cima. E vai o nosso parmesão ralado. Pode exagerar um pouquinho, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração. É dia dos namorados. Olha que prato lindo, que prato saboroso, facílimo de preparar. Você viu? Eu pus o timer e eu não levei 8 minutos preparando esse prato. Quer dizer, dá para você preparar na hora. Deixa tudo prontinho, tudo separadinho e prepara na hora para você, para o seu grande amor, esse prato principal.
Então, aquele chantilly que nós deixamos reservado, nós vamos usar agora na sobremesa. Então, para a sobremesa, nós vamos usar a meia caixa de morango, que já está na tua lista de compra aqui na tela. Tá? Nós vamos usar mais 1 ou 2 colheres de açúcar, depende se você gosta muito doce ou pouco doce. E agora nós vamos incluir na lista de compras 100 gramas de suspiro, que é até muito, tá? Você pode comprar até um pouquinho menos. Aqui tem 100 gramas, dá até para repetir a sobremesa se quiser, tá? 100 gramas de suspiro, aquele suspiro que você compra na padaria, que nada mais é do que clara de ovo e açúcar. O que nós vamos fazer? Nós vamos picar o morango daquela forma como a gente fez, tira o cabinho e corta em 4, tá? Então, todo o moranguinho a gente vai picar aquela meia caixa que a gente reservou. Vamos deixar 2 morangos com cabinho inteiro para decoração. E aí é só montar. Essa sobremesa é muito simples. O chantilly já está batido. Eu não gosto, já fui muito docífero, muito doceiro, já fui viciado em açúcar, hoje não sou mais, graças a Deus. Então eu vou colocar 1 colher de sopa de açúcar aqui no chantilly e para mim basta, tá? Vou misturar, porque lembra que a gente bateu o chantilly sem açúcar, sem nada, porque a gente usou esse chantilly lá no sour cream com sal e limão na entrada. Como a gente vai ter o suspiro, eu não acho que precisa de muito açúcar aqui não. Mas se você gostar doce, você pode usar 2 colheres de sopa de açúcar. Eu tenho 2 taças que eu acho lindas aqui, olha. E eu vou montar a sobremesa nessas 2 taças. Eu acho bem elegantes, são bem bonitas, olha. E a sobremesa fica muito linda. Então, como é que a gente começa? Nós vamos começar esfarelando alguns, aperta na mão e solta assim, alguns suspiros. É bem simples isso aqui, é só para criar uma base. Vamos pôr mais uns aqui. E aí, nós vamos colocar os moranguinhos, ó. Coloca os morangos já picados. Vamos pôr metade em cada taça. Se você gostar de um toque cítrico e você tiver, eu gosto, coloca um fiozinho de vinagre balsâmico aqui no morango, antes de colocar ele aqui, que dá uma levantada de sabor, mas isso não está na lista de compras, é só uma dica, se você gostar, tá bom? Vamos colocar mais um pouquinho de suspiro. Olha que lindo que vai ficando essa taça. É legal você montar assim numa taça transparente, porque aí do lado você vê as camadas, tá? Olha lá. E agora eu venho com o chantilly aqui por cima. Se você tiver com a batedeira aí do lado e quiser dar mais uma batida nesse chantilly para ele ficar mais firminho, eu gosto, como ele ficou na geladeira, ele dá uma desandadinha. E como a gente colocou o açúcar, ele fica um pouco mais líquido. Mas eu gosto porque aí ele vai descendo aqui na taça, entendeu? Então eu não gosto do chantilly tão firme aqui. Mas, se você gosta dele mais firme, é só dar mais uma batidinha lá na batedeira, que ele volta a dar uma encorpada, tá? Lembrando que esse chantilly foi o que a gente bateu lá no começo e ficou
até agora na geladeira. Então agora aqui por cima vai o morango, que é uma fruta bem do Dia dos Namorados. Eu gosto de colocar um suspirinho inteiro, um bem bonitinho assim, ó. E é isso. Olha que linda essa sobremesa. Olha que espetáculo. Vou mostrar aqui de lado para você. Olha que bonita a sobremesa. Fica chique, fica elegante. Olha. Muito bonito, né? Bom, algumas colocações aqui sobre esse jantar. Eu tô com a notinha aqui para te provar. Eu não sei se a gente consegue dar um close aqui, ó. Eu gastei R$200,34. Nós estamos gravando esse vídeo no final de maio de 2023. Nós estamos na última semana de maio, para o vídeo poder ir ao ar aí no começo de junho, para você ter tempo de preparar esse jantar para o amor da sua vida. Então, nós estamos em São Paulo. Esse jantar é um jantar para 2 pessoas. Eu comprei todos os ingredientes da lista de compras que ficou aqui na tela. Eu gastei R$200. Se você considerar um restaurante de nível médio aqui em São Paulo, para 2 pessoas, considerando drinks de entrada, prato principal, sobremesa, obviamente você vai gastar muito mais do que esses R$200. E tem todo o charme de você ter preparado você mesmo para o seu amor um jantar bonito, delicioso. Eu acho que isso substitui qualquer presente. Então, eu vou te dar algumas sugestões de simplificação desse cardápio para você poder ter um custo mais enxuto desse jantar. Então, por exemplo, no Clericot, você, ao invés de usar morango, você pode usar abacaxi, você pode usar a própria laranja, que é uma fruta mais barata, e cortar a fruta em cubinhos, e você usa a laranja no meio do vinho. Você pode usar maçã, que com uma maçã você consegue fazer o Clericot, e você pode usar a maçã, use a maçã verde, você usa a maçã para sobremesa. O creme de leite fresco, se você não encontrar na tua região, ou se você quiser tornar esse cardápio um pouco mais econômico, você pode substituir pelo creme de leite em latinha. Só que o creme de leite em latinha não vai bater chantilly, mas não tem problema. Você vai separar 1/3 da lata com soro e tudo, balança a lata, 1/3 você usa na entrada, prepara a entrada do mesmo jeito, mas não adianta bater na batedeira, porque ele não vai virar chantilly. Coloca o limão, coloca o sal, mexe e serve como um molho ao lado da alface e do salmão. Então, ao invés de ser um creme, um sour cream, vai ser um molho ao limone, que também é chiquérrimo. 1/3 você vai usar no macarrão, 1/3 da lata de creme de leite, e 1/3 você vai misturar com açúcar e você vai colocar por cima da taça da sobremesa. Também é uma maneira de você tornar um pouco mais enxuto. Eu usei um vinho de preço médio. Eu não peguei nem o vinho mais caro, nem o vinho mais barato. Então você também vai oscilar aí com o preço do vinho. Nos petiscos, você pode substituir por amendoim. Ao invés de usar castanha de caju, que tem um valor um pouco mais alto, você pode substituir por amendoim, que tem um valor um pouco mais econômico. E o amendoim, além de tudo, é afrodisíaco. O queijo do petisco, você pode substituir, se você quer tornar esse valor um pouco mais enxuto,
Substitui por um queijo prato, um pedaço de queijo prato, um queijo mais barato, um queijo mais econômico. No macarrão, se você não quer usar parmesão, você pode usar um queijo meia cura, que fica uma delícia. O presunto de Parma é um produto caro, apesar de ser só 100 gramas que a gente usou para preparar o jantar todo. Você pode substituir por presunto cozido, corta ele em tirinhas, ele tem um custo um pouco menor. Ou até mesmo você usa bacon, corta o bacon em cubinhos, frita o bacon antes, põe num papel absorvente para tirar a gordura, deixa ele bem crocante e põe por cima do molho do macarrão depois de servido. Fica lindo também. Então, o importante é você ter elegância, você ter uma apresentação bonita, você ter o cuidado, o carinho. O que importa é o gesto. Isso que é elegante. Elegância não é você extrapolar nos valores. Agora, obviamente, tem aquelas pessoas que têm um orçamento muito maior do que R$200 e quer sofisticar um pouco esse cardápio. Eu também tenho sugestões para você sofisticar um pouco mais. Então, por exemplo, na entrada, você pode, se você quer sofisticar mais, você pode usar uma bela colher de ovas de caviar, que fica muito gostoso. Se você quiser, você pode também, no molho do macarrão, colocar champignon fresco. Fatia o champignon, dá uma passada nesse champignon na manteiga e depois adiciona o creme de leite. É uma forma de sofisticar também. Você pode no clericot usar carambolas, kiwi, enfim, sofisticar com você. Então, você vai ver, vai pesar aí como é que você quer mexer nesse cardápio. A criatividade, gente, é tudo na cozinha. O importante é você fazer uma noite deliciosa para você e para o seu amor, tá bom? Vamos lá para a mesa, que agora eu vou degustar tudo isso e vou te mostrar esses pratos servidos lá na mesa. Vamos lá? Vem comigo! E, obviamente, agora a gente vai degustar tudo que a gente preparou. Então, aqui eu tô com a entrada. Vou colocar meu guardanapinho aqui no colo. Vamos servir uma aguinha, porque é sempre bom ter uma aguinha. Aquela garrafa de vinho, aquela meia garrafa que a gente reservou para a hora do jantar. E vamos provar a nossa entrada. Então vamos ver aquele salmãozinho. Com o nosso sour cream e a crocância da alface que a gente picou aqui, julienne. Gente, fica fantástico. O cítrico do limão com o defumado do salmão faz uma combinação perfeita. E a crocância da alface e o frescor faz toda a diferença nessa entrada. Experimenta, você vai gostar. E harmonizado com esse vinho rosé, lógico que eu vou terminar toda essa entrada para trazer o principal, tá bom? Mas não passe de mágica.
eu já tô com o principal aqui servido para provar. Vamos lá? Eu adoro prosciutto. Acho que é uma das coisas, uma das iguarias que eu mais gosto. E, na verdade, eu gosto de muitas iguarias, mas prosciutto é uma coisa que eu gosto muito. E essa combinação com o creme de leite, com o parmesão, fica fantástico com um macarrãozinho, essa massinha quentinha, temperadinha. Muito bom. Muito bom mesmo, eu recomendo. Uma outra coisa que você pode pôr aqui, que eu esqueci de falar, lá na cozinha, você também pode incrementar com ervilhas frescas esse molho. É só você colocar as ervilhas já junto com o alho, o creme de leite, que também combina muito bem aqui, aquelas ervilhas congeladas ou as ervilhas frescas. Ervilha de lata não vai, tá? Não vai ficar legal. Então é isso, agora vamos para a sobremesa. Eu vou degustar o meu prato todo e aí naquele passe de mágica a gente vai para sobremesa. Então tô aqui com a minha sobremesa já servida. Olha que essa taça fica muito linda. Eu acho chiquérrima essa taça. É óbvio que tudo aqui é só uma inspiração para você. Você vai fazer com as louças e com os cristais e com os vidros, enfim, que você tiver aí na sua casa. Mas capricho é tudo. Vamos lá? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se funcionou essa sobremesa, né? Olha, para mim é o doce na medida certa, porque o creme de leite batido está com bem pouco açúcar, mas a gente tem o açúcar do suspiro e o azedinho do morango. O morango, eu preciso confessar, também é uma das minhas frutas prediletas. Tem gosto de infância para mim, morango. Qualquer dia eu conto a história do morango para mim. Então, é uma fruta que eu gosto bastante. Então, essa sobremesa eu acho que fecha esse jantar com chave de ouro. E você viu, é um jantar muito prático para ser feito e um jantar refinado, elegante. Eu vou ficar por aqui. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight.